Olá, que bom que você está aqui. Primeiro eu queria agradecer todo mundo que está aqui conosco, conhecendo o nosso podcast, nosso primeiro episódio, hoje com uma pessoa maravilhosa, abrindo com chave de ouro. Meu nome é Margarete Trindade e eu sou empreendedora da Zona Norte, iniciando o empreendedorismo na Zona Norte em outro setor. E o nosso objetivo com o Zona Norte Conexão Empreendedora é justamente de fazer a conexão de empreendedores, unificar ainda mais os esforços para que tenhamos melhores negócios e consigamos também mais voz, principalmente no mundo empresarial. Bom, queria lembrar para vocês que se você está assistindo o nosso canal, ativa aí o sininho, se inscreve e bora com a gente. Bom, meu nome é Monique e eu também sou empreendedora. A gente tem uma imobiliária e faz administração de condomínios e imóveis. E a gente está contando hoje com o patrocínio justamente da Sinai Condomínios e da Gestflow Soluções Empresariais. Então, se você está precisando de um imóvel, inclusive comercial, a Sinai é a melhor solução para você conseguir o imóvel perfeito para o seu negócio. E tem mais, é uma parceria com a Gestflow, então você ainda ganha um check-up empresarial gratuito para ver como é que está o seu negócio e ajudar você a alavancar ainda mais. E aí, olha, nós estamos aqui hoje recebendo a minha querida Cláudia Queiroga. É com muito prazer que eu venho nessa jornada e estar com a Margarete e estar com a Monique nesse projeto, ser a primeira, a estreia desse podcast. Eu acho que é isso que a Margarete falou, é aproximar, é colocar as pessoas em conexão de verdade e olhar para a Zona Norte. Isso me chamou muita atenção. Muito obrigada. Né? Ah, é um prazer. Eu que agradeço muito que você tenha aceitado o nosso convite. E eu queria justamente assim, nosso objetivo é que nós compartilhemos as histórias de nossas vidas e de nossa trajetória empresarial. Você é uma empreendedora do Engenho da Rainha, né? Trabalha na área de gastronomia. Me conta um pouquinho como é que você começou a sua jornada. Então, eu sou contadora, né, de formação e trabalhei em contabilidade até 2015, Caramba. quando eu me formei em 1986, né, curso técnico. Técnico ainda dava CRC, né? Uhum. Técnico era muito bom, gente. E eu fiz técnico do Senac, então tinha um peso bem bacana. E eu me formei com 19 anos, eu já estava trabalhando no escritório contábil, porque meu tio era contador. Então eu falo que a minha primeira história foi justamente aproveitar a oportunidade. Não é que eu queria ser contadora, eu queria ser advogada, dentista. Passei por várias fases, mas entendi que pela condição eu precisava escolher algo que eu pudesse trabalhar logo, porque eu não venho de família rica, então eu precisava já pensar como trabalhar. E meu tio, irmão do meu pai, irmão mais velho do meu pai, era um contador e tinha um escritório contábil no centro do Rio de Janeiro, na Praça Tiradentes. Então eu já jovem já pensava assim: se eu me formar em contabilidade, pelo menos estágio eu já vou ter garantido. Com certeza. Então, eu acho que esse foi meu primeiro viés empreendedor, foi pensar mais à frente do que o que eu estava fazendo já. E aí, de verdade, eu fiz contabilidade, comecei a trabalhar por conta do meu tio mesmo, não trabalhei com ele, mas ele conseguiu o meu primeiro emprego. Eu trabalhei numa grande empresa de publicidade, Olha que legal. Artec Publicidade, me lembro até hoje porque foi meu primeiro emprego. Claro, a E gente, era na. primeiro emprego a gente nunca Nunca esquece. esquece. As primeiras relações a gente nunca esquece. E era na Praia do Flamengo. Então era um lugar chique, porque eu era da Zona Norte, né? Eu morava na Abolição. E eu ia trabalhar na Zona Sul do Rio. Então era algo muito relevante. Aquela menina, né?
com 19 anos já trabalhando num grande escritório. Mas aí você trabalhou E com ali eu contabilidade trabalhei até? até 2015, porque eu fui mãe tarde, né? Fui mãe com 36 anos. E o meu filho mais novo, né, que hoje ele está com 19, ele quis fazer luta greco-romana. Imagina. A mãe é esse ser que precisa ser bem estudado. E eu, para apoiar ele, eu precisava ter tempo, porque o atleta no Brasil, vocês sabem como é. E se não tem patrocínio, como é que ele deslancha? Aí você acabou abrindo mão da carreira de contabilidade, foi empreender? Foi nessa fase? Foi. Porque eu precisava estar com ele. E aí eu pensei, como é que eu vou estar com ele se eu não tenho renda? Eu tenho que fazer alguma coisa que me proporcione acompanhá-lo e ter uma geração de renda. E eu sempre gostei de cozinhar. Eu era a menina xereta da cozinha e minha avó, minha família toda gosta muito de cozinha. E era aquela cozinha de vó. Ai, que delícia! Então, minha avó, tudo era em torno da cozinha. Para fazer um café, ela falava tudo com a gente. Eu criança, eu tomava café, né? E ela fazia um bolo, que era um bolo que toda hora tinha aquele bolo lá em casa. Era um bolo de tabuleiro, que ela batia na mão, conversando, e botava no forno, aí tirava, botava uma calda batida no liquidificador, e o bolo era uma delícia. Se você gelasse demais, parecia um sorvete. É mesmo? Se você comesse ele assim meio quentinho, parecia um pudim. Dependia do tempo que você dispunha para colocar esse bolo no tabuleiro e para a mesa. Aham. E não sei por que quando eu tive esse viés de apoiar o sonho do meu filho, eu pensei assim, eu vou ter que fazer alguma coisa para vender, né? Falei, eu vou fazer aquele bolo de vó. E eu fiz um teste numa festinha de família. Eu fiz o bolo e levei para esse aniversário do meu cunhado. Falei, vou ver se essas pessoas têm memória afetiva. Porque meus sobrinhos iam estar lá. Muitas pessoas que comiam esse bolo de verdade iam estar nesse evento. E foi um sucesso e que todo mundo falou assim, nossa, tá parecendo até o bolinho de vó Jacira? Ah, só você que tem a receita. Aí eu falei assim, deu certo. Esse foi o meu primeiro teste de verdade. E aí eu falei assim, gente, não Você é que começou o a bolo... comercializar justamente esse bolo? Esse bolo, eu levei ele para a minha formação que eu fiz do Empretec. E esse bolo sai montado. Aí eu dou nome. Ele era da Cria lá, É né? da Ela é Cria. empreteca também. Então, era do Cria. E como eu não podia fazer nada que eu já estava acostumada, aí eu falei assim, vai ser fazendo bolo, né? Tava na moda, bolo de pote, aí a pessoa pensou assim, vou lançar esse bolo. Só que meu bolo Isso em nasce que ano que sustentável. aconteceu isso? 2019. Nossa, então de 2015 para 2019 você só ali Mapeei, alinhei e fui Entendi. testando. ficou testando as questões que poderiam ir Isso, para junto. a rua. Porque na realidade eu comecei, minha mãe trabalhou durante muitos anos com buffet. Então foi um teste também. Eu oferecia pequenas festas para os conhecidos, né? Fazia bolo, fazia o docinho, fazia a organização. Só que você sozinha, empreender sozinha com um buffet, ele é muito desgastante. Sim, bastante. Isso. Aí eu pensei em algo que fosse mais leve, que dependesse mais de mim, da minha trajetória, da minha vontade e menos dos outros. E daquela memória afetiva que você já E havia da memória testado. Por isso que surgiu o nome Doces Lembranças no É. Pote, não é isso? Isso. Agora não é mais pote, Não é tirou no o pote, pote, porque a agora- Doces Lembranças é para um vasto cardápio além do Isso. pote, não é isso? Até porque eu faço tudo isso em 2019, em novembro de 2019.
Quando chega em janeiro, eu vou para a faculdade. Estácio, com o apoio da Gastromotiva. Porque eu fui fazer o rótulo do bolo. E esse bolo de verdade... Tá, mas aí você foi para a Gastromotiva, porque a Gastromotiva na sua vida, inclusive nesse período atual de aumento aí do seu, que a gente vai chegar lá na sua história, mas enfim, a Gastromotiva, ela é crucial na sua vida. Quando que você começou a fazer o curso da Gastromotiva? Então, e como que você, enfim, abraçou, porque basicamente... Tanto você abraçou a Gastromotiva, como a Gastromotiva também te abraçou, né? Sim. Então, em que ano que você iniciou ali na Gastromotiva? Então, e fazendo o quê? Fazendo o curso mesmo de gastronomia? Porque foi 2019, quando eu saio com o CRIA montado, um amigo que fazia comigo falou, Claudinha, você precisa fazer a rotulagem do seu bolo para você poder vender. E você consegue isso se você fizer um curso na Gastromotiva, que eles apoiam pequenos empreendedores. E aí eu fui buscar quem era a Gastromotiva, que eu nunca tinha ouvido falar, mas quando eu fui ver a história da Gastromotiva, eu me lembrava que o Davi Hertz, que é o CEO da Gastromotiva, ele tinha lançado um programa em 2016 nas Olimpíadas, fazendo um trabalho com um único produto. E eu me lembrava dessa reportagem que foi ali perto do mar, o evento, do Mar Museu, né? que você fala? Tá. E foi ali porque mar, né, no Rio de Janeiro é meio redundante. Não, ali perto do museu. E eu me lembro que a proposta era fazer um cardápio com entrada, prato principal e sobremesa com um ingrediente. Eu lembro que o ingrediente era tomate. Caramba! E eu fiquei tocada de verdade por aquilo, que quando eu vi o site, né, da Gastromotiva, que eu tive que procurar para saber como fazer, aí eu vi justamente essa reportagem e falei assim, eu vi isso na televisão. Eu sou muito visual. Se eu ver, eu não vou esquecer. Pode passar muito tempo, eu não vou esquecer. E aí eu peguei e me inscrevi. Me inscrevi sem saber o que ia dar, né? Mas falando assim, gente, é isso aí. Agora eu preciso buscar o patrocínio, né? Buscar a oportunidade. E me inscrevi e passei. Isso em de 2019 eu me inscrevi. Em 2019 mesmo, eu já fui selecionada. Mas era selecionada para 2020. O início seria em 2020. E a gente começa em janeiro de 2020. Aí começa as aulas, que eles tinham uma parceria com a Uniswan. E dessa parceria, que a gente fazia as aulas nesse ambiente, né? Como se a gente fosse um aluno da faculdade mesmo. Tinha aula todo dia, tinha grade, tinha tudo. Só que a gente não contava com uma pandemia. É verdade. E eu me deparei com ela. Essa pandemia acabou com muita coisa, muitos empreendimentos, inclusive. Muitos sonhos. E ali, gente, pensa, eu estava tão empolgada, porque na realidade eu fiz curso técnico. Eu não fiz faculdade. Então era um sonho estar ali numa sala de faculdade mesmo. E na faculdade daquilo que eu escolhi para mim, como vida. Que era a lembrança da minha avó, que eu consegui botar num pote e consegui vender, e vender de verdade, com qualidade. Vender um sonho. Era o meu sonho realizado, sendo oferecido para as pessoas e que elas entendiam como um sonho. Eu me lembro e como afeto, né? Eu me lembro que quando eu apresentei o meu bolo na banca da Gastromotiva, que a gente tem que apresentar o produto, né? Porque eu passei para o Empreenda, Faça e Venda. Então, era montar o produto para vender. É um projeto, esse Empreenda, Faça e Venda é um projeto deles também. Isso. Que bacana. Por conta da idade, né? Então, você faz o Empreenda, Faça e Venda. Eu não podia fazer o curso de cozinheira.
Porque tem aquelas prerrogativas do produto, do projeto. Então, aí eu vi que o Empreenda Faça e Venda não tinha idade. Então, eu falei, é esse aí que eu vou fazer. Sempre buscando os caminhos mais fáceis, Claro, né? E possíveis. E quando eu ofereci o produto, o bolo no pote, que é um bolo de coco, a pessoa que provou, porque você conta a história do bolo, né? Então, eu acho que eu fiquei boa de contar a história. Olha, eu só quero fazer um adendo aqui nessa história toda, né, Monique? Eu acho que da próxima vez a gente tem que exigir que o entrevistado traga o objeto também que acho. mais é falado, porque agora eu fiquei com vontade de comer o tal do bolo no pote. Eu nunca comi. Eu já comi várias comidas suas, mas o bolo no pote eu nunca comi. E aí, quando eu falei sobre a criação daquele bolo, o que era, por quê? Porque ele era um bolo de tabuleiro e por conta do que a gente precisa fazer para vender, eu acabei gourmetizando ele, colocando num pote. Mas não era um pote qualquer. Quando eu apresento o bolo, eu apresento ele numa bombonière de vidro. Por quê? Porque Chique. Era aquilo que me aproximava da minha avó. Minha avó tinha cristaleira, aquelas coisas de senhoras, né? Queria trazer um pouco da memória, Da né? memória afetiva. E quando a pessoa prova aquele bolo, ela fala assim, nossa. Eu me lembro que ele ficou com água nos olhos e falou assim, realmente, isso é um sonho, e me levou para uma infância também que eu tinha com a minha avó. Não do mesmo produto, mas mostrar que essa essência de sonho e de verdade de você mostrar para o outro, ela vai nesse sensorial a partir daquilo que você conta. Então, quando vocês provarem o Doces Lembranças, agora é por Cláudia Queiroga, no pote, vocês vão lembrar. Só que, por conta da pandemia, eu acabei não formatando o bolo. E pela Gastromotiva, eu fui convidada a ser uma cozinheira solidária. Ah, essa parte é a isso. parte que eu mais quero ouvir também, porque eu acho que é uma das coisas que mais me tocam na sua trajetória, e é importante também de você demonstrar o fato de você empreender de forma solidária, que no caso das marmitas solidárias, e inclusive rentabilizar em cima disso. Qual é o segredo? Como é que faz? Qual é o caminho a seguir? E me conta um pouquinho mais dessa história. Então, a cozinha solidária, ela nasce num momento muito difícil meu, porque fazer o bolo de pote foi sair do fundo do poço. Quando eu vou buscar como fazer, como empreender, eu estava num pior momento, no pior cenário, mas eu sempre me lembrava que a minha avó falava, aquilo que você aprende, ninguém tira de você. Você precisa sempre usar aquilo que você aprendeu a sua vida inteira. Por isso você que para de ficar emocionada, senão eu também vou me emocionar. E realmente, quando você aprende algo de verdade e que você tenha coragem de passar e de falar com verdade sobre aquilo que mudou a minha vida, quando eu olhei para aquela oportunidade e que era o que eu sabia fazer com as minhas mãos. Então, muito me emocionou quando a Gastromotiva, por conta de fechar as portas pela pandemia, ela convida os alunos e ex-alunos para fazerem cozinha solidária, para escoar a alimentação que eles tinham em abundância e não tinham mais como poder atender. Nossa, gente, que lindo isso. E quando eu escutei aquilo solidário, eu falei assim, eu sei que é sem ganhar, né? Mas eu quero ser, porque pandemia não é algo que vai terminar logo. Pandemia é algo muito sério. E eu tinha certeza que, sendo solidária para a rua, eu também seria solidária para a minha família. Então, o meu primeiro momento de aceitar esse desafio de entregar comida, marmitas na rua, era que a minha família não iria passar fome. Porque eu iria saciar a fome de quem está na rua, que estava na rua,
mas também iria saciar a fome da minha família. Porque a gente precisa aprender que ser solidário, a primeira solidariedade tem que ser com você. Como você se solidariza com você? Você não pode ser um solidário que não pense em você em primeiro lugar. Você tem que pensar no outro sim, mas é igual a história do avião. Qual é o primeiro O negócio que cai, cai? de Você tem que de colocar oxigênio, a primeiro em máscara de quem? A oxigênio. máscara. Primeiro em você, para que você tenha fôlego para poder ajudar o outro. Então, nesse ramo da solidariedade, eu aprendi muito. Mas eu aprendi principalmente que você pode sim. E a solidariedade, ela é uma via de mão dupla. Eu dou o que eu tenho abundante em mim. E você doa o que você tem abundante em você. E ter escolhido ser Aliás, uma essa é cozinheira uma coisa solidária. que eu queria parar até para reforçar o que você está falando, é um ensinamento de vida, porque ninguém dá aquilo que não tem para dar, e também as pessoas só recebem com o coração que tem, né? Então, É, muitas das vezes você dá um monte de coisas boas, de atitudes legais, você dá o seu melhor, mas o seu melhor não é o melhor para o outro, porque ele não sabe reconhecer o seu esforço em dar. Então, o que você está trazendo aqui é um ensinamento que eu acho que é para qualquer é para a vida, não é só para o empreendedorismo, mas para o Não, isso. empreendedorismo realmente também tem uma força muito grande, porque a gente depende de como as outras pessoas, principalmente o cliente, vê a gente, né? É, Então, entender isso é fundamental. é fundamental. Obrigada por essa lição, Cláudia, E- linda. E quando eu me descobri essa pessoa, eu falo que eu fui flechada pelo bichinho da solidariedade, né? Eu lembro que quando eu fui fazer essa minha audição lá na Gastromotiva, a primeira vez que eu entrei no refeitório, tem uma escada, as paredes não são pintadas, elas são do próprio tijolo. Quem nunca foi no refeitório Gastromotiva, Temos que ir, né? Vamos marcar um dia para a gente convido a ir. Vamos conhecer. Vocês vão ficar apaixonados e vão entender. Eu falo que só entende o que eu tô falando quem pisa no refeitório Tem que Gastromotiva. viver a experiência, né? Pisar lá foi algo assim libertador e encantador. Porque você imagina um restaurante todo certinho, bonitinho, com tudo arrumadinho. Aí eu chego lá, vejo um refeitório que as mesas são de madeira, banquinho de madeira para sentar, as paredes todas do De tijolo, tijolinho. retratos e uma escada. Uma escada com várias frases. A empatia, carinho, gratidão, atenção, felicidade. E quando eu entrei, que eu olhei aquela escada, eu falei assim, gente, esse lugar vai mudar a minha vida. Aliás, você está falando, e essa história das escadas, ter cada coisa, cada Cada degrau, degrau tem uma frase. palavra. Gostei da ideia, viu? Eu vou pensar em alguma coisa aqui no cenário para a gente colocar para poder até Eu tenho muitas incentivar os fotos, isso. empreendedores. Eu Gostei tenho da ideia. fotos que eu sento nessa escada porque eu acredito que aquela escada ali, ela me mostrou que era possível. Sabe quando você vê que Parece uma coisa degrau pequena, por né? degrau? Parece uma bobagem, né? É. Mas quando eu olhei aquela escada, eu me vi naquela escada. E eu acreditei que eu podia mudar a minha vida de verdade. E quando vem a pandemia, eu me lembro de novo da escada. Eu só estava no primeiro degrau. E se eu não aceitasse o desafio de ser solidária, eu não ia chegar lá em cima. Caramba! Eu não iria conseguir. E quando, eu me lembro bem que quando eu recebi a ligação de que eu ia ser cozinheira solidária, eu era número 10. Mas desde o primeiro eu já queria ser, né? Mas eu não fui a primeira foi uma grande amiga, hoje até tive com ela, a dona Gi. E aí depois vieram outras oportunidades, sempre eles me perguntavam se eu morava perto do tal lugar para poder fazer a cozinha. Até que eles queriam fazer uma cozinha
na Pavuna. Eu morava no Engenho da Rainha, né? Aí eu falei assim, não, eu não moro na Pavuna, mas eu posso ir de metrô até lá levar as marmitas se for preciso. De tamanha vontade que eu tinha de participar desse projeto e que eu via que era necessário. Não era só uma participação, porque na realidade, ser solidário, eu só tinha os alimentos para fazer. Eu não tinha uma cozinha. Eu transformei o terraço da minha casa numa cozinha. Meu marido olhava e pensava que eu estava ficando maluca. Eu já falei isso uma outra vez. Porque ele falava assim, a minha mulher ficou doida. Aí eu peguei, para não ocupar a cozinha de dentro de casa, eu levei a cozinha para fora, para o terraço. E comecei a montar com as coisas que eu tinha uma cozinha que pudesse ser feita ali. E eu me lembro que quando a nutricionista me perguntou qual o dia que você vai doar a marmita. Aí eu falei, qual o dia? Fome é todo dia. Eu vou doar todos os dias. E eu era a cozinheira que doava marmita todos os dias. Sábado, domingo, feriado, dia santo e o outro também. E as pessoas, e nem a minha família não entendia o porquê. E eu falava sempre, é que nós temos a escolha. Nós não passamos fome. A gente pode passar escassez. Fome é quem não tem o que comer. Fome é quem não sabe o que vai ter na próxima refeição. Isso é fome. E fome a gente não pode escolher. Hoje eu alimento, amanhã eu não alimento. Com toda certeza. Se eu tenho subsídio para alimentar, eu tenho só que trabalhar, né? Então eu fui lá e comecei a trabalhar. Eu dormia e acordava pensando como que eu ia atender pessoas. Tá, mas aí você doa uma parte das marmitas e uma outra parte você faz a venda com um valor bastante abaixo, que é para pessoas que não em não situação de vulnerabilidade, por exemplo. Não, o que que acontece? Na realidade, a venda da marmita, ela só vai vir um tempo depois. Que não era uma venda institucional. É por conta de eu doar marmita todos os dias, tinham projetos solidários que se faziam presentes com a oferta de comida. Eles me procuravam para que eu fizesse a marmita para eles. Fizesse fornecimento dessas marmitas dos projetos deles. Para o projeto deles. Para o projeto deles, Aí eu exatamente. começo a entender que eu poderia fazer marmitas para eles, mas não com o subsídio que eu ganhava para as marmitas solidárias. Claro. A marmita da Gastromotiva era a marmita que eu doava. Eu doava todo dia. Não tinha como sobrar. Você recebia de lá os insumos para fazer as marmitas. Fazer essas doações. Eu entendi. fazia mais do que era a proposta que a gente tinha uma média, né, de 300 a 375 marmitas por semana. A maluca doava marmita todo dia, então era 700, né? 700, 800. Quando acabava, fritava ovo, o povo ficava maluco. Mas só que eu tinha voluntários, amigos voluntários, para me ajudar a fazer essas marmitas. E aí as pessoas começaram a me procurar, tipo, será que você pode fazer... Porque aí depois de um certo tempo... eu não mais doava marmita todos os dias pela Gastromotiva. Doava a semana toda, final de semana eu doava para o entorno, eu tinha projetos parceiros, projetos que precisavam da marmita. Entendi. Então aí eu produzia para aqueles projetos. Alguns projetos não me pagavam nada, porque não tinha, eu falo, quem tem, paga, quem não tem, recebe do mesmo jeito. Porque só assim que a conta vai fechar. E aí alguns projetos não custeavam, mas outros fizeram com que rodasse a minha ideia de ter uma cozinha escola. Tá, Então, mas aí, para peraí, antes de chegar... Calma, que ainda tem uma trajetória até a cozinha escola. Não, Vamos lá, a cozinha para eu escola entender. É o primeiro projeto. Tá, mas você Para tem uma vender a empresa. marmita, Sim, isso. mas você tem uma empresa que até o ano passado o projeto começou no ano passado.
o projeto? Não, Não? Já existe há mais tempo? já. A empresa em si, ela existe desde 2012. Ah, A tá. minha empresa como MEI, né? Só que eu deixei de ser MEI porque a pessoa foi se meter na cozinha. Aí É. não dava para ser MEI, né? É, sim, até porque também você começou a ficar conhecida e começou a vender, Isso, além das marmitas que você oferecia, você começou a isso, vender marmitas. isso. Porque realmente eu já comi alguns pratos dela são maravilhosos. Ela tem realmente uma mão de fada para cozinhar. Então você quer comer a comida dela, né? E quando ela faz a marmita, que é o que a gente até visualizou ali de possibilidade, de justamente estender isso para venda, porque tem Isso. gente que pode pagar, mas não pode pagar tanto assim. Então ela tem uma marmita acessível financeiramente para uma boa. E olha Isso. que ela tem margem, mercado para vender, né? Tem. Tem, né? E aí eu tive uma grande parceria durante um período da pandemia, que era a Igreja Católica. Tá, mas volta lá. E Quando aí começou vai. então a ideia da escola, que agora que está sendo Então, implementada, né? porque a ideia da escola foi lá atrás com a própria Gachamotiva. Quando a Ah, gente estava entendi. sendo formado em chefes sociais, que eu sou a sexta doma de Hum, chefe social formada pela Gachamotiva. Foi um projeto que eles criaram, vendo a maravilha que foi o programa Cozinha Solidária, que era esse entendi. programa que todo mundo se inscrevia, participava, aí foi crescendo, teve vários apoios e as cozinhas viraram tipo um empreendimento. Então, aí a gente fez várias mentorias com o corpo da própria gastromotiva, da educação, do educacional, e eles fizeram um desafio com a gente do que seria, o que nós iríamos fazer quando acabasse a pandemia e não precisasse mais fazer marmita solidária. Eles te prepararam ali para o futuro, né? Te E encaminharam para eles conseguir. começaram a treinar a gente para que a gente pensasse o que a Aham. gente ia fazer. E eu só pensava que eu queria continuar fazendo marmitas para quem tinha fome na rua. Porque a fome tá aí, de novo, né? Ela não acabou. Tá, mas E ela não acabava. aí vamos voltar aqui. Então você. E como é que você está lidando com essa questão? Porque você tem a empresa que ela segue um caminho de venda, de rentabilidade, de projeção, que eu vejo aí, verifico uma ótima oportunidade de mercado, a gente já falou sobre isso. E você agora também está com um outro projeto em paralelo, que é justamente tirar do papel É. a Cozinha Escola Solidária, que não está nem na Zona Norte. Você foi para Eu foi para fui pro Baixada Baixada. Fluminense, para Caxias, para fazer Nova Campinas, Campinas. Nova Terceiro distrito de Campinas, Caxias. para poder fazer ali a Cozinha Escola Solidária. Como é que você está lidando com esses dois empreendimentos, com essas duas organizações? Você tem um grupo para administrar a parte do, né, Doces Lembranças por Cláudia Queiroga e outra para a Cozinha Escola Bora Queiroga? Bora com a Então, Queiroga? agora eu falo que foi um caminho que se cruzou. Eu fazendo as formações na Zona Norte, né? Pela Zona Norte, pela Cozinha Solidária, Aham. eu me encontrei com vários grupos. Eu não fiquei parada somente na Gachamotiva ou somente no curso que eu poderia pagar. Não. Eu fiz rede, que eu falo que foi isso que me fez crescer. Então, eu fiz várias formações, vários cursos. Gente, eu fiz curso de teto solar, telhado verde, Olha horta que de bacana. quintal, horta comunitária. Telhado verde é uma boa, né? Você criar uma horta em cima do telhado. Telhado, É junto útil ao Aí, agradável. aí, com essas formações todas, com essas capacitações, foi criando em mim um modelo de cozinha escola que eu queria. Ah, Porque que tudo aquilo, eu não legal. estudei à toa, né? Eu falei, como é que eu vou botar tudo isso que eu estudei num único negócio? Tem que ser uma cozinha escola social e sustentável. Porque aí ela vai ter
telhado verde, teto solar, horta de quintais, horta de temperos. Aí foi vindo E como é que mundaréu você de tá? coisa. Aí é que tá. Esse é o pulo do gato. Esse é o ensinamento que a gente pode obter da Vários Cláudia, ensinamentos, né? que é a capacidade, sem dúvida, que é a capacidade justamente de conexão. Eu acho até que se bobear, esse nome veio por sua causa. Mas, enfim, a capacidade de conexão de pessoas, de trazer pessoas para abraçar a ideia, se bem que é fácil abraçar tanta coisa bacana que essa mulher já fez, né? Mas como é que é isso? Explica isso, porque eu acho que esse é um impulsionamento muito grande. É. Porque empreender é muito solitário na grande maioria das vezes. E você não é assim, você não é solitária, você tem uma rede de apoio incrível. Então eu queria que você falasse um pouquinho dessa rede de apoio, quanto isso está te ajudando a empreender, principalmente nessa parte social. Ou seja, avançar com seus projetos. E muitas das vezes até sem em grandes investimentos Sim. e etc, porque você tem parcerias, tem trocas ali. Tem trocas. Então conta um pouquinho que a gente também quer aprender isso. Então, eu acho que foi estudando a gastromotiva, que de verdade eu fui lá e estudei a gastromotiva. E quando a gente estava fazendo a formação, o Davi, que é o CEO, ele fez uma formação com as cozinhas solidárias. E ele falou sobre os obstáculos que ele teve, que ele falou assim, nem tudo foi perfeito, né? Ah, nunca A é. gente teve percalços. Faz parte E ele do fez, aprendizado também, né? ele fez uma conversa com a gente que era sobre 15 tópicos. Eu nunca esqueço disso. E eu anotei todos eles. E eu fiquei pensando naquilo tudo que ele falou. E uma das coisas mais importantes que ele falou era replicar. A gente não pode aprender para a gente. A gente tem que aprender e explicar e passar para o outro. Quanto mais a gente Transbordar, replica, né, o conhecimento. quanto mais a gente replica, mais a gente avança. Não é querendo esconder, a receita do meu bolo eu não passo para ninguém. Eu passo para quem quiser. Ninguém vai fazer, porque Do jeito que ela faz, não, né? É porque existe um ingrediente que é característica nossa. sim, E esse ingrediente é o amor àquilo que você faz. com toda Então, com certeza. esse amor, a receita, de repente, pode sair até mais gostoso na mão de outro. Podemos dizer assim, como receita, né? Porém, a gente poder falar e replicar e dar oportunidade do olho do outro brilhar como o seu, isso não tem preço. Não tem mesmo. Porque eu falo assim, gente, eu vou lá, eu desbravo, eu vou na formação aqui, eu me envolvo com fulano ali. Às vezes eu não tenho nem dinheiro da passagem, gente. Mas eu vou, eu dou meu jeito. E sempre foi assim. Então eu falo que essa vontade de vencer, ela tem que te movimentar. É ela que te move. Com toda Primeiro a certeza. sua fé, né, que eu não posso esquecer. A minha fé é que me faz ir adiante. É de pensar que Deus tem maravilhas pra gente e que a gente não pode esquecer. E ele prometeu também maravilhas, mas ele não disse que ia cair do céu sem a gente fazer nada. Faça da tua parte que eu te ajudarei, Isso aí. né? Então eu comecei a pegar essas coisinhas aí. Então, e ser aquela pessoa que alimentar o seu irmão, não deixar o seu irmão passar fome, não deixar ele passar sede. Eu acho que isso foi o mais importante. Isso que você está falando tem tudo a ver, então, com esse projeto que está em Nova Campinas, que você está desenvolvendo a escola... Não, como é que é o nome? Cozinha Escola Social. A Cozinha Escola Social, ela tem um público específico? Você está focando mais no público das mulheres, daquelas pessoas que estão precisando também empreender assim como você, que têm um filho e aí precisam da ajuda assim como você recebeu lá no passado? A ideia foi justamente essa.
é que eu pudesse passar essa credibilidade de que é possível sim você sair do absolutamente zero e você empreender quando você tem uma pessoa que vai lá e te apoia, te mostra que é possível. Não precisa de dinheiro, claro que o dinheiro vai precisar, mas não é de dinheiro que está se falando. O dinheiro é uma consequência do trabalho que você realiza. Então, eu falo que... Muita gente investe um monte de dinheiro em algumas empresas que não que não saem. cresce. Não cresce. Não é uma questão só do dinheiro para Não você é. ter o sucesso. Acho que a razão da TV Escola meio que é passar Isso. o teu conhecimento para frente, né? Além de passar o meu conhecimento para frente, Perfeito. é dar uma visão de possibilidade para aquelas mulheres que foi que eu descobri que em Nova Campinas, por ser o 3º distrito de Caxias, para você ter ideia, daqui do centro, a gente está no centro de Duque de Caxias, daqui para Nova Campinas são mais 40 minutos de condução. E não é uma condução farta. É uma condução difícil. As pessoas não têm essas oportunidades que eu tenho por estar na Zona Norte. Então, eu mudei o meu olhar, porque na Zona Norte se tornou fácil alcançar as pessoas e elas nem chegam até o final. Mas em Nova Campinas tem a escassez de oportunidade. Então, é lá que eu quero levar esse olhar empreendedor, de que você pode empreender, sim, em qualquer lugar. E eu escolhi as mulheres, mães atípicas, porque para a mulher tudo é mais difícil. Não é utopia, né? Mas para a mulher tudo é mais difícil até para ela se aceitar como uma empreendedora. Então, o meu olhar voltou-se para as mulheres por eu ser uma mulher e por eu achar que elas precisam mais de ajuda do que o homem. E que, às vezes, elas têm vergonha de falar o que sentem, o que passam, o que almejam. Então, nesses papos, né, porque, na realidade, eu levo a Cozinha Escola para Nova Campinas, mas eu não levo ela pronta. Eu estou construindo com elas. Falar nisso, você tem um evento agora no dia 17. Eu queria que você E falasse sobre isso. Então, aí eu fiz muitas conexões aqui no Rio, como fiz com Margarete, como fiz até com a Sinai, com você no grupo, né? E essas conexões me fizeram criar oportunidades. E aí a doida inaugurou a Cozinha Escola em Nova Campinas no dia 25 de janeiro. Margarete estava presente. Estava lá, claro. E foi um grande marco, porque eu consegui levar parceiros especiais, como a própria Gastromotiva, a Davi lá presente, Davi né? presente, O CEO gente. da Gastromotiva. Foi o ponto alto desse nosso... E aí as pessoas que não o conheciam, elas falavam assim, nossa, ele é de verdade, sabe? Umas coisas assim. E ele sentiu isso mesmo, como que é importante o trabalho que ele fez, mas que ele tem continuidade em outras pessoas. E é isso que ele quer, é essa conexão, é essa comunidade, é esse replicar. Margarete foi, aí estava Embrapa, Emater, Itaguaí, tá? Emater de Itaguaí, um negócio várias do lixo, outras cozinheiras também fantásticas. Eu chamei, gente, eu fiz um barulho naquele negócio. E a cozinha nem tá toda montada, nem geladeira, nem freezer não tem naquela cozinha. Mas a pessoa ganhou o fogão, ganhou a mesa, e é uma casa completa. Eu ganhei um projeto de DVDs para as crianças, para montar uma sala de DVD da minha amiga Valdirene. Então, as pessoas foram começando a montar e ver assim, o que eu tenho abundante em mim que eu posso doar para a cozinha da Cláudia. Que é legal, Margarete, de falar sobre a trajetória que eu ouvi, gostei muito da sua história, Cláudia. Desde o início, você fala que ela repete muito uma palavra, eu estava buscando uma oportunidade. Então, assim, a gente vê isso muito no Empretec também, né? O empreendedor, ele tem na veia dele
de buscar a oportunidade. Então, a gente está sempre atento a uma oportunidade que nos leva para outra, que nos leva para outra. E você foi reconhecendo as oportunidades que te trouxeram onde você está hoje, né? Você estava sempre atenta às oportunidades que apareciam na sua vida, né? Não deixo passar nenhuma. A mais louca possível, a pessoa vai lá e faz. Então você tem que aproveitar essa oportunidade, já que a gente está chegando ao finalzinho desse nosso primeiro podcast, que foi estreado com chave de ouro, para falar desse evento do dia 17 do mês que vem, 17 de maio. Quero que você fale sobre os palestrantes. Aproveita aqui o canal. Então, a gente está só começando, né? Vamos criar aí novos inscritos, etc. Mas, por favor, aproveite. Vamos chamar as pessoas para esse evento. No dia 17 de maio, eu criei um chamado workshop. A cozinha não é só fogão. Como é que eu botei? A cozinha... Empreender na cozinha é além do fogão. Empreender na cozinha é além do fogão, exatamente. Lindo nome. E mostrar que quando a gente pensa na cozinha, não pode ser só cozinheiro e fogão. Na cozinha é uma grande administração, é uma grande empresa, é uma fábrica de sonhos, mas é de relações de afeto, né? Porque na cozinha, para você botar o produto, você precisa de marketing, você precisa de administração, você precisa de finanças. Mas se não tiver o sabor, nada disso também resolve. Nada resolve. Se não tiver o afeto, a experiência do cliente... mas é mostrar que é possível você não, de repente, não gostar de cozinhar, mas você gostar de organização e limpeza. Você está dentro da cozinha. Então, é esse mostrar desse empreender dentro da cozinha, que às vezes as pessoas se assustam, mas eu não sei cozinhar. Você sabe escrever? Você sabe desenhar? Talvez o seu talento para estar dentro daquela cozinha vai ser fazer os desenhos. É para qualquer empreendimento, né? É para qualquer empreendimento. É só ter a abertura... Quem começa uma ideia tem abertura para abraçar os demais. E quanto a isso, você sabe falar muito bem. E eu não posso esquecer de dizer que eu monto essas coisas assim do meu coração. E aí eu vou convidando. E eu consegui levar... Olha a loucura, gente. Eu convidei a secretária de Estado, a Carol Mendes. E ela... Também vai estar palestrando. Ela vai estar palestrando no dia 17. Quem mais estará palestrando? Aí ela vai estar na parte... Ela vai fazer a abertura do nosso... Olha que legal. Aí ela vai falar sobre esse empreender também, que ela é ativista muito forte nessa área de empreendedorismo. A gente já fez empreendedorismo na Baixada. Ela é top. Aí vai estar ela já confirmada, vai estar a Embrapa, que a Embrapa, ela me acompanha, eu saí no Mapa da FAO, né, com as crianças do Engenho da Rainha. E agora eu estou em Nova Campinas e eles continuam me acompanhando. Aí a Embrapa lá vai fazer uma oficina. Ela vai fazer uma oficina de tinta de solo, que ela é muito bacana. Ela já fez com as crianças do Engenho. Quem mais vai estar palestrando? Olha, palestrando confirmados... Eu que vos falo. Mas tem vários aí sendo... aceitando, né? Vai ter uma pessoa da Emater. E qual é o principal objetivo do evento em si? É conhecer as mulheres da região? Fomentar elas, ver que elas podem chegar mais longe, entendeu? Tipo, elas estão em Nova Campinas, mas elas nunca receberam uma visita de uma secretária do Estado. Nunca mostrar as possibilidades. Mostrar as possibilidades. É receber a Embrapa, que vai falar do solo, que é onde nasce o produto que vai estar lá nas receitas delas. Vai ter uma pessoa falando sobre o cuidado, que a gente esquece, né? Do autocuidado, do autocuidado. Sim. E também falar sobre... inovação. O que é inovação? Inovação é aquilo que você quer mudar, ou aquilo que você faz, mas você consegue fazer diferente, chega mais à frente. E as pessoas não sabem o que é inovação.
Então, nós vamos falar sobre inovação. Muito bem. Nesse evento, que vai ser muito rico. E não pode deixar de faltar, vai ter a presença do Instituto Gilgal, que é meu parceiro nesse... Aliás, o evento se dará dentro da Cozinha Escola e vai encaminhado até o Instituto Gilgal para que conheça eles. Para que as atividades de palestra sejam lá, sejam né? feitas lá. Isso. Aí vamos ter o almoço, né? Tem algum lugar para a pessoa se inscrever, caso ela queira participar, se a pessoa vê o podcast, se interessar? Diz aí como que faz o contato com você. Então, o contato comigo, a princípio, tem o meu WhatsApp, que é o 21 96 436 8724. Certo. Mas tem a página @doceslembranças no pote. No Instagram. No Instagram. Tá. E o Instagram, aí o meu pessoal manda um direct. Também tem o Cláudia S. Queiroga. Cláudias Queiroga. Não bastava uma Cláudia, então Cláudias Queiroga. E vamos ver a possibilidade da gente criar um formulário de inscrição para que vocês conheçam o endereço, saibam os horários, ver como chegar, para que a gente possa medir. Aí segue na rede social, que é para poder acompanhar essas atualizações. Tá ótimo. E espero vocês no dia 17 de maio. Já estamos convidadas, já. Eu tô lá. A partir das 9 horas. Em janeiro. E vai ser um grande prazer e chegar essas mulheres que já são fortes aqui, elas ficam muito mais fortes quando elas estão juntas nesse lugar. E eu acredito muito que Nova Campinas vai ganhar um novo olhar. Claudinha, eu não sei nem como te agradecer. Como eu disse, a gente estreou com chave de ouro. Sim. Uma história para lá de enriquecedora, de inspiradora. E você vai voltar aqui depois para contar outros episódios aí dessa sua jornada da Cozinha Escola, enfim, tá bom? E uma coisa que eu sempre falo é que a gente precisa acreditar no nosso sonho e não desistir dele. Por mais absurdo que ele possa lhe parecer, por mais que pessoas próximas de você digam que isso não vai dar em nada. Normalmente é quem está próximo e diz que não vai dar em nada. Que não vai dar em nada, que você não sei o quê. Não acredite nisso. Olhe para dentro de você e veja com que energia que você coloca nesse seu sonho. E siga em frente, porque o sonho, ele não é trilhado certinho, não. Ele pode ter pequenos atalhos, desvios, mas não desista da sua essência sem testar, sem tentar. Porque às vezes a gente desiste, mas a gente não fez nada para ver se ia dar certo. Então, justamente esse é o principal objetivo do Zona Norte Conexão Empreendedora. De juntar empresários que têm sonhos, que lutaram e que se a gente conseguir juntar, possivelmente vários podem se ajudar a chegar mais rápido, mais longe, né? Isso. Porque é o que se diz. Eu posso ir mais rápido sozinho, mas acompanhado eu vou mais longe. Esse é um ditado que todo mundo fala. Então, a gente quer juntar, porque tem muitos empresários que são solitários. Eu, por exemplo, sou solitária. Não sou solitária porque eu tenho vocês, tenho uma rede de apoio fantástica. Então, a ideia é expandir isso para o máximo de empreendedores possível, para que nós tenhamos essa troca, que essa troca nos enriqueça. Então, mais uma vez, Claudinha, de coração, muito obrigada por ter aceito o nosso pedido, ter esse nosso projeto também. Está só começando, a gente não sabe nem se vai dar certo. Já deu certo! Chave de ouro! Uma estreante dessa, com certeza vai dar certo, né? Uma história dessa, né, Margarete? Inspiradora, né? Para mim foi inspiradora. Então, não perca o próximo episódio. A gente vai trazer aqui o Marcos Júnior, sócio-diretor da Sinai, que tem uma história incrível para falar sobre imóveis. Ele está fazendo corretagem já há mais de 12 anos. Então, ele tem muita experiência também para trazer para a gente. E é um negócio de família, então, já há anos no mercado, a gente vai abordar esses temas aqui, a dificuldade, as transições de gerações. Você não pode perder, vai ser incrível.
que dar tchauzinho. Então vamos dar tchauzinho. Até a próxima.